Dando prosseguimento a essa parte que eu tenho falado a vocês, de lembrança da minha tenra infância, do meu período na Caatinga, quando eu tinha aproximadamente, eu tenho as lembranças dos 3 anos até mais ou menos 7 anos. Então ainda há uma lacuna que eu gostaria de falar para vocês, que vocês talvez desconheçam. O agreste do Pernambuco, ele tem muito do sertão, porque são regiões interligadas. De forma que quem, na maioria das vezes, viveu no agreste, assim, já com fronteira para o sertão, ele viveu as condições, as mesmas dificuldades, principalmente de água para agricultura, para aguar as plantas, para plantar, para colher. Mas eu quero me referir aqui principalmente à minha experiência na parte de higiene do povo da zona rural, na época dos anos 60 aos anos 70 mais ou menos, que foi um período que eu adquiri alguma experiência nessa área. Então é até bom que se diga que o povo brasileiro é o povo do mundo que mais toma banho, porque nós somos oriundos dos nativos, dos indígenas, e uma das diversões das ocupações dos indígenas, já que ele, como nós não trabalhava, é de tomar banho, dar mergulho nos açudes. Se você fazer parte de algum grupo aí dos índios da Amazônia, vai observar que eles passam muita parte do tempo, desde criança até adulto, tudo tomando banho no rio. Vida boa, né? Então, mas nós, da área, por exemplo, do sertão, nós não temos esse privilégio de estarmos tomando banho todo dia, porque a água vai rareando, os açudes vão secando, vai criando aquele tijolo, aí os peixes morrem. Mas Deus dá a graça que, como a gente aprende, que ele não dá ele dá o lençol de acordo com o frio, né? E como sobreviver numa área dessa, de seca, torrente. A higiene, como é que fica? Que eu já falei aqui a situação de beber água, né? De buscar água no barreiro, né? Ali com aqueles girinos de sapo, todas essas dificuldades. Mas assim, desde eu pequeno, eu morava numa casa de taipa, e na frente da casa tinha um alpendre, e tinha uma calçada também de barro, e ali tinha aquele batente assim da porta. Então ali, minha mãe colocava uma bacia, olha, tinha uma bacia ali para lavar os pés. A gente lavava os pés todos os dias, mais ou menos 5 horas da tarde, todo mundo lavava os pés. Agora com a bacia d'água, a família todinha lavava os pés. Começava a lavar os pés pelos mais novos, a criança mais nova. O último que lavava os pés era meu pai. Então quando terminava, a última pessoa, meu pai trabalhava no roçado, passava o dia todinho trabalhando ali, né? Ele usava precata, né? Chama-se precata. Aqueles tipos de calçado feito de pneu de carro, né? Fazia uma espécie de sandália, mas sendo feita artesanalmente para trabalhar no campo, para se proteger dos espinhos principalmente. Então à noite ele já estava com o pé ali todo cheio de barro, né? Então aí assim lavávamos os pés. E o banho, como seria o banho? O banho, a gente tomava banho uma vez por semana. Quando chegava os domingos pela período da manhã, nós íamos para o açude, todo mundo tomava banho, né? Todo mundo. Aí mais claro que os homens, né, os machos, iam tomar banho nos rios, nos açudes. Que era longe, né? Não é perto como aqui. Quando chegava em casa já estava sujo de novo, né? Então a gente... E como as mulheres tomavam banho? As mulheres... Minha mãe, por exemplo, ela trazia água do barreiro, e ali ela colocava no meio da sala, dentro de uma bacia. A bacia era de zinco. Colocava ali no meio da sala, e todo mundo saía de casa, ela tomava banho ali. E eu achava bom porque depois que ela tomava banho, toda a casa ali, toda a sala ficava tudo molhada, aquelas pocinhas de água, com cheiro de sabonete, que aquele cheirinho passava dias exalando aquele cheiro do sabonete que a minha mãe tomava banho. Mas tem umas lembranças que eu tenho delas assim. Ela pegava nós, às vezes quando não íamos pro açude, ela levava a gente pro barreiro para tomar banho. Principalmente na época de inverno, de chuva, né? Levava a gente pro barreiro, e a gente tudo ali pelado, ela usava ali o sabão, né? Eu não sei se era sabonete não, acho que era sabão.
Você imagina um menino assim de 6 7 anos, o dia todinho ali, andando pelos campos, correndo por dentro dos matos, correndo nas chãs, né? Chã é uma vastidão de terra assim, muito longa, plana, correndo ali, de sítio, né? E brincando com barro, tudo que tinha direito. Quando chegava o dia de tomar banho, você imagina o grude que ele tinha, né? Aí minha mãe jogava aquela, trazia ali uma cuia, botasse na beira do açude, numa área alta, já que a água com sabão não descesse para o açude, mas fosse embora, né? Aí ela pegava, jogava água na gente e ficava fazendo assim, esfregando a gente. Aí, quando ela esfregava essa área aqui perto da orelha, ela mais tirava aquele grude, ficava preto por aqui, né? Escuro, todo grude, né? Ela ficava, assim, ficava saindo aquele barrinho, né? Ela dizia, olha, se você, na próxima semana, viu, você estiver sujo desse jeito, eu vou usar caco de telha em você, viu? Eu vou usar caco de telha. Toda vez ela dizia que ia usar caco de telha para tirar o grudo da gente. Mas ela nunca usou não, viu? Minha mãe era muito, só fazer dizer, mas minha mãe era muito, uma pessoa de coração muito bom. Então ela nunca fez isso com a gente não, mas era para tirar o grudo, dava um trabalho. E a gente não tinha esse costume todo de estar tomando banho todo dia. Aí quando ia tomar um banho, já viu, né? O frio que dava, né? Mas não estava acostumado, o nosso corpo não estava acostumado com água fria, né? Com tanto banho. Então, isso aí já é a parte dos banhos, né? Da água do bebê eu já falei. Estou me referindo à parte dos banhos, limpeza pessoal. Né? Esse negócio de lavar de mesinha, se acordar, escovar os dentes, isso aí não te pertence mais, né? Isso não existia. E depois de eu já adolescente foi que eu vim em casa usar creme dental. Comecei a trabalhar, aí em padaria, aí eu comprava o creme dental, aí botava em casa, né, pra gente escovar os dentes. Mas antes já viu, né? E meu pai escovava os dentes com sal, ele botava um pouco de sal na boca, diz que é muito bom sal, né? Cloreto de cálcio, né? De sódio, parece. Colocava um pouquinho de sal e ficava esfregando os dentes com, né? Com os dedos. Isso era o hábito de meu pai. Mas tem uma parte aqui que eu fiquei assim, meio com vergonha, assim, será que eu vou contar como é que era o nosso banheiro na zona rural? Certamente vocês já viram os tipos de banheiro na zona rural. Na verdade, os banheiros da zona rural não seria justo chamar com aquele banheiro. Porque só servia para o 2, eu acho. E o 1, só servia para o 2 e para o 1. Como é que se fazia? Usavam uns paus, né, em pé assim, e ali faziam um quadrado. Na frente assim tinha feito um U, para quem passasse não visse, né? Tinha um quadrado rodeado de palha de coco, não havia coberta. E no meio ali daquele banheiro, tinha ali, não vou dizer não. Vocês podem dizer, ficar dizendo às pessoas, ficar rindo. Mas eu estou me referindo como é que era. Eu quero resgatar essa história, né? Aqui nessa área a gente quer resgatar a história de como era a vida dos agricultores, do pessoal da zona rural. Não existia esse banheirinho com descarga, né? Com a bacia de banheiro branca, não. Era um tronco de coqueiro que ficava ali. A pessoa sentava ali, né? Consequentemente, atendia-se às suas necessidades fisiológicas. Havia assim um buraquinho que fazia um buraco, né? Aí ali o que é que tinha? Não deixava de ter sapo. Sapo gosta daquele negócio, viu? Não gostava de ter sapo, sempre tinha sapos. A gente estava ali naquele lugar. Tinha mutuca, não sei se vocês conhecem mutuca. Se você for para a zona rural, você vai ver mutuca. Mutuca é uma espécie de mosca bem grandona, né? E mosca bem grandona, ela morde o cara. Quando entra assim, ela bota o canudo assim, dói muito na gente. Ela não desiste não, viu? Ela está sempre ali se alimentando lá naqueles dejetos, mas quando a gente chega ali, ela prefere o sangue da gente. Deve ser melhor, né? Ponto. Aí sempre outros animais que não faltavam ali eram sapos. Tinha sapos. E tinha um besouro que tem um nome muito estranho, que nunca mais ouvi dele por aqui. O nome daquele besouro, eu vou dizer para vocês, viu? Porque a gente aqui está contando essas histórias, eu vou dizer, e fica entre nós. Aquele besouro se chamava embola bosta. Você já ouviu falar no besouro chamado embola bosta? Porque aquele besouro ele tem um hábito peculiar. Ele pega um pouquinho aqui de cocô e ele faz um caminho, tem um buraco lá na frente. Ele faz aquele caminho do buraco até uma parte de onde ele quer chegar. Ele pega um pouco daquele doido, da fezes, e ele vai embolando até levar pro buraco dele. Por isso o nome dele, com a cabeça vai empurrando. Ele faz aquela bolinha, trabalha bem muito daquela bolinha, fica redondinha aquela bolinha. Pequenininha, feita uma bola de gude pequenininha.
Aí depois ele vai empurrando e leva lá pro buraco dele, para as reservas dele, né? Então, ali era aquele... Não faltava desses objetos. Agora o problema maior era quando estava chovendo. Você está entendendo a dificuldade do povo da zona rural? Quando estava chovendo não tinha boquinha não, tinha que ir, não é mesmo? Tinha que ir. Porque, por exemplo, à noite naquela época, toda casa tinha um pinico. Eu falei em pinico? Pinico é uma espécie, eu tenho uma liga, mas de outro material, mais recente que ele é de inox. Mas o pinico é um vaso assim, como feito uma caçarola, que era colocado debaixo das camas, e todas as casas tinham. Se houvesse alguma necessidade fisiológica à noite, para não ir lá para o banheiro, porque é bom que se diga, esses banheiros que não era banheiro, era cagador o nome, ficava longe de dentro de casa, porque naquela época não usavam detergente que tem hoje. Aí se fizesse ele pertinho de casa, era muito mau cheiro. Hoje os banheiros podem tudo dentro de casa que não tem nenhum problema, né? Tem o sifrão ali, né? Você usando água lá, um detergente sem nenhum problema, né? Mas naquela época não tinha, era longe. Aí se usava dentro de de louça, né? Toda a casa tinha pinico. Era muito difícil chegar uma casa para não ter o pinico. E também chamava com pinico capitão, que é o nome de capitão, né? Para não ir à noite para longe na chuva. Aí a gente tinha que usar aquele capitão. Quando o dia amanhecia, né, alguém pegava aquele pinico e jogava lá no banheiro, né? Lavava ele com água e com folha de mato. Lavava para ir deixar dentro de casa para as outras vezes. Né? Então isso aí era um costume da época, né? Perdurou até eu morar na zona rural. Enquanto eu morei na zona rural, isso era a maneira de higiene, era a maneira com que, né, a gente viveu. O sertanejo, o pessoal das zona rural sofre muito, gente. Sofre muito. Hoje o pessoal tudo é rico, nem não sabe, né? Que os banheiros, as casas é tudo com banheiro, é com água, o motor, né, com caixa d'água. A gente, muitas vezes o cara reclama. Mas vida muito difícil é naquela época, né? Então, tchau pra vocês.